2h21. Nós vamos conversar agora sobre economia, mas nós não vamos falar de assuntos da macroeconomia. Ninguém, não tem nem apresentador aqui para falar desse negócio de macroeconomia. A verdade é essa. Nós vamos tratar da economia, digamos assim, no nível mais pé no chão. E vamos tratar agora amparados por uma nova lanterna. Eu chamo de nova lanterna, né? Porque o lançamento do livro O Ego e o Dinheiro, por favor, professor Carlos Franco, que é... nós temos ali já o card, a imagem do livro O Ego e o Dinheiro. É a segunda vez que nós falamos dessa publicação aqui. E agora, de uma maneira um pouco mais concreta, porque o livro vai ser lançado hoje à noite lá na Universidade Federal do Acre, com toda a coordenação do curso de Ciências Econômicas, os alunos. Professor Carlos, um prazer recebê-lo aqui. Finalmente saiu o filhote, né? O Ego e o Dinheiro. E aí? Isso, obrigado pelo convite. Estou muito feliz, muito contente, né, com o lançamento do livro, né? Foi um processo muito bacana trabalhar, escrever esse livro. E está aí o livro, nasceu, né? Nasceu, exatamente. Encontrei com o senhor outro dia nos corredores da Universidade Federal do Acre e o senhor me falava, não conseguindo esconder a surpresa e a alegria, da repercussão, né? As pessoas estão se identificando com o que tem aqui. Por quê? Isso eu estou tendo o livro está tendo uma repercussão muito boa, ele está sendo vendido desde o dia 2 de janeiro, e agora nós recebemos já a edição física e estamos fazendo o lançamento oficial aqui no Acre, mas eu estou tendo uma receptividade muito grande, as pessoas comentando sobre o conteúdo do livro e vendendo bastante, particularmente os que eu tinha recebido eu já vendi todos, já pedi nova remessa para a editora e está tendo uma boa receptividade porque é um tema bem diferente do que a gente vem tratando tradicionalmente na economia. É um ramo novo, digamos assim. Qual é o ramo? Que é a psicologia econômica, né? Então, e especificamente nesse livro, é uma tese que eu defendi portanto, tem uma novidade científica, que é o fato de eu estar trazendo Freud para dentro da discussão do comportamento econômico e especificamente do comportamento em relação ao dinheiro, né? Então, como a gente está tratando num momento delicado, que a gente tem um nível muito alto, uma quantidade muito grande de brasileiros passando por problemas financeiros, o livro busca, na verdade, trabalhar um pouco desse comportamento, como que as pessoas se relacionam e como que o ego, na visão psicanalítica de Freud, como que ele atrapalha ou ele agrava ainda mais os problemas financeiros a partir da forma que as pessoas veem e se relacionam com o dinheiro. Qual foi o limite perigoso que você transitou aqui nessa publicação? Porque uma coisa é lidar com esse tipo de problema que você está colocando. E a outra coisa é alguém que ouve esse discurso e diz assim, mas o Franco está querendo que eu me torne uma pessoa feliz e bem resolvida na vida, recebendo R$ 1.290, e eu ainda tenho que poupar, eu ainda tenho que fazer isto e aquilo. Como é que eu posso ser feliz e ser emancipado ganhando tão pouco, sendo reconhecido de forma tão medíocre? E aí eu tenho que encontrar uma retórica para isso? Alguém que... Isso aí me parece uma linha muito tênue para você quando lida com esses assuntos aqui, não? Exatamente. Eu estou buscando essa análise a partir dessa visão principalmente, o principal autor que eu me inspiro é o Daniel Kahneman, que é uma grande referência hoje na área de psicologia econômica, que faz essa interpretação e que, na verdade, as pessoas... Existe um movimento muito grande, independente de quem ganha pouco ou quem ganha muito. Muita gente que tem renda muito boa, que tem patrimônio muito grande, que são extremamente infelizes também. Então, a nossa sociedade é uma sociedade que está cultuando excessivamente o dinheiro e, especificamente, eu fui buscar a inspiração em um autor que dizia que
o dinheiro é o coroamento de uma existência moral e racional. Então, ao contrário, o dinheiro é o coroamento de uma existência moral e racional. Irracional. E racional. Moral e racional. É, certo. Racional. Por isso eu escrevi o primeiro livro, que chama-se A Racionalidade do Dinheiro, questionando e buscando compreender como que o dinheiro se tornou, discordando dessa afirmação, de que o dinheiro não é o coroamento da nossa existência, que existem outras coisas, independente de você ganhar muito ou pouco. Então você vê pessoas que têm um salário baixo e que são extremamente felizes, né? E outras que têm uma renda muito boa, que são extremamente infelizes, mas que cultuam excessivamente o dinheiro. Então eu parti no primeiro livro de analisar esse comportamento que aparentemente é racional, mas que ele é irracional. E aí eu fui trabalhar a questão das emoções, como que as pessoas veem o dinheiro, e a visão do Kahneman vem mostrar exatamente isso. O mundo é o mundo que nós criamos, que nós vemos. As pessoas veem o que elas querem ver. Então, no caso específico que eu associo ao dinheiro, essa interpretação do Kahneman, e aí eu vou buscar no Freud, é que as pessoas focam excessivamente nos problemas e perdem a percepção, né, da capacidade de resolver, porque elas não conseguem ver soluções, né? Eu não sei se eu poderia dizer nessa relação, eu ia falar nessa briga entre o ego e o dinheiro, mas eu vou colocar aqui, nessa relação entre o ego e o dinheiro, você chegou a alguma síntese? Existe alguma síntese possível? Existe. No caso, o livro é fruto não só do meu estudo, né, sobre psicologia econômica, mas também da minha experiência prática como professor e como consultor na área financeira. E eu via muito esse comportamento se repetindo, das pessoas repetirem os mesmos erros associados ao dinheiro e ficarem circulando ali, fazendo as coisas sempre do mesmo jeito e querendo um resultado diferente. Isso me deixava muito frustrado em ver aquele comportamento e se repetindo, mudava de empresa, mudava de cliente e o comportamento era o mesmo. Quando eu fui trabalhar a questão do ego, aí eu percebi que era esse o elemento que fazia com que as pessoas repetissem esse comportamento. E aí eu percebi dois padrões de comportamento, um associado a exageros ou a negligências. Então, se tivesse que resumir o livro, eu diria que os dois comportamentos que eu analiso em relação ao ego e ao dinheiro é que o ego induz, o desequilíbrio do ego induz a exageros e a negligências associados ao dinheiro, independente da quantidade de dinheiro que a pessoa se relaciona com ele, de ser pobre ou rico, né? Normalmente as pessoas repetem os mesmos erros associados ao dinheiro e esses erros eles vêm influenciados ou agravados pela sua personalidade associada ao ego. Agora, para finalizar, porque o nosso tempo já acabou, essa ideia de um comportamento repetitivo e a nossa expectativa de que venha um resultado diferente, isso é muito do nosso tempo, né? Exatamente. Então, eu percebi isso e associei, no livro eu estou associando e explicando como que essa relação agrava ainda mais uma situação ou situações de problemas associados ao dinheiro, né? E aí no final do livro, as pessoas também sempre me cobravam, né, de que o primeiro livro não apontava soluções, não dava caminhos. E aqui aí, você dá um rumo. Aqui no final eu dou algumas sugestões de como trabalhar isso. Porque as pessoas costumam muito olhar para fora e esquecem de olhar e assumir os seus erros associados ao dinheiro. Então, no final do livro, tem algumas dicas aí, buscando melhorar, né, o relacionamento com o dinheiro, independente da quantidade. Correto. Então, hoje, às 7 horas da noite, lá na Universidade Federal do Acre, em algum ponto específico lá? Isso, no auditório do Centro de Economia e Direito, estacionamento D da Universidade Federal do Acre. Muito bom. O lançamento de O Ego e o Dinheiro, do professor Carlos Alberto Franco da Costa. Correto? E assim nós terminamos a edição de hoje. Lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã.